Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. O Silvio é um dirigente sindical jovem e me pediu uma espécie de análise de conjuntura para ele estudar, refletir. Eu acho isso muito interessante. E sempre disse por aí que é muito necessário que os dirigentes sindicais estudem para compreenderem a realidade. O Ciro Gomes, segundo eles, faz tempo, uma palestra custava R$ 40.000. Não está atualizado, eu imagino que hoje ele cobra por uma palestra desse tipo R$ 80.000, pode ser mais. Eu tenho minha dúvida que esse dinheiro seja oriundo de pagamento de palestra mesmo. Já falei para o deputado Diniz as minhas preocupações com isso, mas deixa para lá. Faz parte da conjuntura. Qual é a grande preocupação que eu tenho hoje em relação à luta da classe trabalhadora? O Lênin, num dos livros dele, ele fala que o movimento operário, que é apenas reivindicativo, ele está prestando um grande serviço aos ricos, aos donos das fábricas. Por quê? Se ele reivindica hoje, entendam o movimento sindical, reivindica hoje um reajuste de salário, os patrões dão o reajuste, que é para reajustar o que eles já perderam no passado, mas logo eles repassam esse valor para as mercadorias. De modo então que isso para o movimento dos grandes bilionários da Terra é bom, porque o movimento sindical ele passa a ser um pateta que pega ali migalhas que cai da mesa do rico. Aí no outro ano ele pede migalha, no outro ele pede migalhas, no outro ele pede migalhas, e assim vai uma década, 2 décadas, uma centena de anos, e o sistema capitalista permanece intacto, explorando como sempre explorou. Então, o movimento sindical jamais pode ser apenas reivindicatório, porque se for, eu já expliquei qual é o mal, e não expliquei por mim mesmo, expliquei lendo o Lenin, um grande teórico, extraordinário teórico da luta da classe trabalhadora. Qual é o grande papel do movimento sindical? Agora não é o Lenin que está dizendo, não, sou eu, Antônio Ibiapino da Silva Bertoldo. Tem dois vieses. O primeiro é fazer a reivindicação, é o mais imediato. Quando ele faz uma reivindicação, ele está dando satisfação ao associado da categoria, e ele consegue um pequeno aumento de salário, e isso já ajuda os trabalhadores momentaneamente. Portanto, esse movimento ele é importante, mas muito limitado. Agora, a outra coisa de suma importância é a luta política para mudar o sistema capitalista. Entendido? Agora, se você está na miséria, lutando porque um sistema oprime, aí você não muda o sistema, então você vai viver na miséria a vida toda, pedindo migalha a vida toda. Eu estou agora
combinando com aquilo que eu disse no início da minha fala. Penso que com essas palavras não se pode aprofundar mais do que isso. De forma popular e didática, fica bem claro como acontece a luta de classe entre a classe trabalhadora explorada e a classe rica, que é a classe exploradora. Eu já vou dar mais um exemplo. Seria como uma dor de dente. Se você nunca trata a dor de dente, você sempre vai ter a dor de dente. Por isso precisa tratar o dente. Tirar a infecção para poder não sentir mais a dor. Isso eu penso que uma criança de 6, 7 anos de idade compreende isso plenamente e é capaz até de retransmitir uma coisa dessa. O movimento sindical brasileiro não sei se compreendeu. Também latino-americano eu não sei se compreendeu, porque o que eles estão fazendo aqui em toda a América é pedir perdas salariais. E às vezes dá uma contribuiçãozinha nas eleições. Então, vamos refletir sobre isso. Eu quero aqui agora lembrar de outra coisa. A classe rica, ela só é rica porque ela é muito reflexiva. Ela planeja os seus passos. E ela cria uma unidade entre eles, os ricos, diferente da classe pobre. Dificilmente faz unidade. É cada um por si e o Satanás por todos. Vejam bem, essa classe dominante, porque ela foi para a escola, para a universidade, para a academia, ela se qualificou profundamente. Então, existem os pensadores para a classe dominante. O Ciro Gomes é um deles. Por isso que eu fiz a citação inicial. Ele estudou, ele sabe economia, ele sabe didática e ele faz as palestras dele, que valem, eu estou inferindo que vale R$80 mil cada palestra de 2 horas. Ele nunca ele vai dar uma palestra dessa para a classe trabalhadora. Até porque ele não queira não, até que ele queria. O problema é que a classe trabalhadora não tem com que pague. Quem paga é a classe rica. E a classe trabalhadora, quando alguém se qualifica um pouquinho e pode dar uma pequena colaboração, não é valorizado pela classe trabalhadora. É uma praga, não é? Isso aí equivale a uma praga. A praga não chega e destrói toda a lavoura? Pois é, quando nós não pensamos e nós não buscamos os meios possíveis para compreender as realidades, as conjunturas, nós agimos como pragas, que só servem para destruir. Voltando para a classe burguesa que está organizada em nível internacional. Isso não é segredo, basta fazer uma pesquisa rude. Os Estados Unidos se organizaram com o México, com o Canadá, e fizeram um grande bloco econômico. Governos capitalistas, não estou falando do governo do México da agora não. Agora é a Claudia Sheinbaum, a presidenta que é lutadora do povo. Estou falando dos governos anteriores, quando fizeram junto os Estados Unidos o NAFTA. É um bloco econômico para fortalecer a economia desses 3 países e destruir a economia dos nossos países, da América Latina e do Caribe. Para quê? Para eles comprarem a nossa matéria-prima quase de graça e fazer o produto que eles querem fazer lá nos Estados Unidos, em parceria com o Canadá e com o México, e depois vender o produto para nós
pelos olhos da cara. Isso é destruir a economia do Brasil e dos outros países da América Latina. A Europa fizeram também um grande bloco econômico. Nós conhecemos, né? Fizeram inclusive uma moeda própria e estão também lá organizados para, entre eles, produzirem e venderem a preço de banana. A preço de banana não, de ouro, porque preço de banana é as nossas matérias-primas. De modo, então, que eles prejudicam os nossos países e não deixam os nossos países se desenvolverem. A China também está fazendo lá um trabalho de sapa, se desenvolvendo de forma brutal e invadindo os comércios dos países em desenvolvimento. Não é bom para nós também não. Quem disser que é bom está profundamente enganado. É predador. E China não é comunista não, é capitalista. Aí eu não vou me aprofundar nisso, porque eu estou falando aqui para um jovem trabalhador que me pediu uma ajuda e quer compreender um pouco de conjuntura. Não estou entrando na profundidade do debate. No Oriente Médio tem blocos econômicos e na África também tem blocos econômicos. A pobrezinha da África faz para se defender da praga dos países imperialistas. E tem que fazer mesmo. Os Estados Unidos, além de ter o NAFTA, eles queriam também fazer um grande bloco econômico que se chamava, e agora não estou lembrando, me falhou a memória nesse instante, mas já lembrei, a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Eu fiz palestra em mais ou menos 30 escolas do estado do Ceará, aqui da região metropolitana de Fortaleza. Eu estava a serviço, em colaboração com um grande grupo que se formou aqui do Brasil contra a ALCA. Aí tinha a Igreja Católica, e a Igreja Evangélica era favorável à ALCA, mas a Igreja Católica era contra. Aí tinha o Partido dos Trabalhadores, o PCB, o PCdoB, e nessa época ainda não existia o PSOL, mas tinha o PSB e o PDT. Esses partidos se organizaram e nós fizemos uma grande campanha coletiva contra a ALCA. Por isso é que eu estou dizendo que eu fiz palestras, assim como o Arcineide fez, como Padre Hermano fez, como Rosa da Fonseca fez, como tanta gente fez. Os vereadores do PT, aqueles que gostavam da área da educação e tal. Professor Alto Filho, professor Adelaide Gonçalves, professor Rochinha, da Universidade Federal do Ceará, companheiro Rafael Tomiyama, tanta gente, o presidente do Sindicato dos Gráficos, na época, que era o José Augusto, e outros companheiros. Não posso perder aqui uma infinidade de tempo citando nomes, porque não daria para citar. Mas essas pessoas todas fizeram essa luta. Qual era o grande perigo da ALCA, meu companheiro Silvio, de Pacajus? E amigos dirigentes sindicais. Os Estados Unidos, com a ALCA, a proposta deles era a seguinte: nós todos estamos juntos num grupo econômico
nós compraremos as matérias-primas dos países da América Latina, são 33 países, fora Cuba, porque Cuba nunca entrou na ALCA, nunca aceitou entrar na ALCA, nem discutiu, ficou fora. Estou dizendo o Brasil, por exemplo, que estava na ALCA, era carro-chefe, com o tal do Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Então eles compravam a nossa matéria-prima e eles vendiam para nós 82% de toda a produção deles, ou seja, juntava o México, o Canadá e os Estados Unidos. Aí eles vendiam para esses 33 países 80, eu disse 82, esse número está errado, é 88% da produção deles vinha para nós comprarmos. Até mais barato do que as produzidas aqui no Brasil. Mas eu vou explicar qual era o grande problema disso daí que eu estou falando. E nós, os 31 países restantes da América Latina, todos os países em desenvolvimento, vendia para eles 12% da nossa produção. Olha que grande negócio os Estados Unidos queriam fazer com o Brasil. Olha que grande negócio. Eles empurravam para nós 88% da produção deles, aí nós comprávamos mais barato. O preço para nós ia ser mais barato. Por isso que era ruim demais. Vou explicar agora. Agora em seguida. E nós vendíamos para eles apenas 12%. Quer dizer, era uma invasão das mercadorias desses países desenvolvidos aqui na nossa América, nesses países subdesenvolvidos. Mas aí pergunta, o senhor vai perguntar, mas por que era ruim se o produto era mais barato? Ô Pedro Bó, pelo amor de Deus, se esses produtos invadem o nosso país mais baratos, o povo ignorante ia comprar onde? Lá nos produtos dos Estados Unidos, não iam comprar o nosso. Porque é mais caro, a qualidade é mais ruim, porque nós não temos a alta tecnologia. Aí o que acontecia com as nossas empresas? Quebravam todas. Aí nós passávamos a depender diretamente da produção norte-americana. A outra coisa é só botar numa balança. Tu bota na balança 12% da mercadoria de 31 países e bota do outro lado da balança 88% das mercadorias dos países desenvolvidos, feito com alta qualidade, comprando a nossa matéria-prima barata. Ainda vai perguntar se era bom esse negócio? O Lula ganha as eleições em 2002 e aí o Lula, por decreto, tirou o Brasil da ALCA e a ALCA não funcionou, acabou, foi um bloco que se acabou antes de entrar em funcionamento, para a nossa salvação. O que esse mesmo Estados Unidos estão fazendo? Eles agora estão intervindo nos nossos países. Como eles estão intervindo? Eles estão com as garras todas disputando as eleições na América na América Latina. Eles ganharam a eleição na Argentina, ganharam no Peru com uma bandida, ladra, corrupta, sem vergonha, colaboradora da CIA, que é a Keiko Fujimori. Eles ganharam no Equador com Lenín Moreno. Eles ganharam na Bolívia
destruir o Evo Morales. Eles ganharam agora em Honduras, tiraram a Xiomara Castro e colocaram lá um lambe-bota dos Estados Unidos. E eles estão jogando duro contra o Brasil. O povo brasileiro não sabe disso. E a televisão brasileira pró-Estados Unidos não diz isso. Eles estão jogando duríssimo contra o México, contra a presidenta Claudia Sheinbaum. E no Chile também já resolveram o problema pró-eles. E de modo, meus caros amigos, que eles estão de olho nos países mais importantes da América Latina. Qual é o papel deles? Colocar um vagabundo na acepção desta palavra vagabundo. Porque o vagabundo, aí ele recebe propina dos Estados Unidos, aí ele vende barato as nossas terras raras para os Estados Unidos, produzir tecnologia de ponta, por isso que eles recebem propinas. O Bolsonaro, o verme ignorante, recebeu uma diária no valor de quase 15 milhões de reais, porque vendeu uma empresa muito importante de energia para a turma lá do Oriente Médio. Aí, em todos os países, Silvio, eles fazem isso. Eles querem fechar a nossa economia, o nosso desenvolvimento tecnológico, o nosso desenvolvimento industrial, para vender os produtos deles. Se os Estados Unidos não tiver mercado para os seus produtos, ele vai ter graves problemas. Os Estados Unidos estão putos com o Brasil, porque o Brasil tem o Pix. Ele quer que nós compramos com os cartões de bandeira americana, que é para o dinheiro, o valor cobrado, a taxa cobrada por a transação financeira, vá para os Estados Unidos, para ele garantir o bem-estar deles lá, de todos eles, garantir escola, garantir tudo o que eles quiserem garantir. E Biapino, tu és contra que os Estados Unidos garantam escola e saúde, que ele nem garante saúde, porque nos Estados Unidos não tem o SUS. Eu estou falando em tese. É claro que não, eu quero que o povo dos Estados Unidos vivam bem, tenham qualidade de vida, tenha muita educação, seja feliz. Agora, eles não podem ter essa felicidade à custa do nosso sofrimento, à custa de um trabalhador têxtil que trabalha em turno ininterrupto de funcionamento, inclusive nos feriados e nos dias de domingo, ganhando R$ 1.600. Isso eu não quero. Estados Unidos, faça o seu jeito, desenvolva a sua ciência e resolva o problema dos norte-americanos. E o Brasil não tem que ter interferência de Estados Unidos. Nós temos que fazer do nosso jeito, nós temos que melhorar nossa educação. O Lula já fez isso, mas precisa melhorar ainda mais, melhorar a nossa tecnologia e preservar as nossas terras raras. Eu não quero que os Estados Unidos diga para o Brasil como é que deve ser feita a relação de trabalho com os trabalhadores brasileiros. Ele quer que assim seja para poder não se gastar muito dinheiro com a classe trabalhadora brasileira, para sobrar dinheiro para pagar os juros deles. Não, eu não quero isso. Eu vou lutar contra isso. O movimento sindical brasileiro e também da América Latina e do Caribe está destruído. O patrão faz o movimento sindical gato-sapato, nem negocia no período da database. Dá o que bem quer e o que bem entende. E a classe trabalhadora do Brasil muito pobre, muito dependente da mão de obra daquele operário que sustenta a família com esse miserável salário que eu já falei, não faz greve. Se não faz greve, o patrão deita e rola. É a mesma coisa que os imbecis brasileiros agora estão misturando
campanha eleitoral com time. Campanha eleitoral, política é uma coisa séria, é uma ciência dialética, não é merda de time. Time é lugar de ladrão, é lugar de estuprador, é lugar de lavar dinheiro. Neymar ganha 1 milhão por dia, isso aí é lavagem de dinheiro, só não sabe disso os imbecis e a televisão vagabunda brasileira, que também precisa do dinheiro sujo dessa canalha. Eleição não é isso, é coisa séria, é conscientizar a classe trabalhadora, é fazer formação. O partido que não faz formação é vagabundo. Portanto, nós não podemos aceitar de jeito nenhum que um país imperialista, belicoso, armado até os dentes, com 800 bases militares no mundo, com bomba atômica que dá para destruir o mundo 2 vezes em 24 horas. Se intrometa aqui e diga quanto é que deve ser o salário de um miserável operário, que não ganha nem o da ração para ele e para a família dele. Isso nós não podemos permitir. Agora eu quis dar um exemplo falando em time, mas não é para dizer que eu sou time. É uma analogia. Você tem 2 times de subúrbio jogando. Eu jogo em um deles. No time dos Master. 2 times de velhos, um do lado e outro do outro. Se o time A tiver uma boa defesa e o time B tiver uma péssima defesa, certamente quem vai ganhar a partida é o time A. Da mesma forma, na luta de classes, se a burguesia está organizada e consciente e a classe trabalhadora continua estúpida e inerte, é claro que quem vai ganhar a vida toda é a classe dominante. Esta é a minha reflexão para você refletir, meu caro amigo. Tem que assistir anotando e depois pesquisando para ir comparando as realidades. Eu sou Antônio Ibiapino da Silva Bertoldo.